Bom dia, irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor sejam renovadas sobre a vida de cada um dos irmãos, de suas famílias, que o Senhor continue derramando bênçãos especiais sobre a nossa igreja, sobre a vida de cada um dos irmãos. Quero aproveitar esta manhã para cumprimentar o jovem presbiteriano pelo seu dia comemorado hoje. Deus continue abençoando de maneira muito especial os jovens presbiterianos, especialmente os jovens da nossa igreja. Irmãos, nós queremos iniciar o nosso culto desta manhã lendo a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Efésios, do capítulo 2, versículos de 1 a 10, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós agradecemos pela leitura da palavra do Senhor, desejamos que ela continue falando ao coração de cada um dos irmãos. Nós destacamos desse texto esta porção da palavra que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, que nos trouxe a salvação, que nos proporcionou a bênção do perdão dos nossos pecados e da redenção em Cristo. Nós vamos, pensando nesta salvação pela graça, nós vamos cantar o hino de número 45 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Grande Redenção. Milhares e milhares ouço, cantando a Deus com gratidão, a Cristo Salvador louvando, por sua grande redenção. A Deus louvai, em coro clamam, a Deus louvai, pois nos amou, e pelo sangue do Cordeiro de toda mancha nos lavou. O mesmo salmo triunfante, em tons e santa exultação, por todo o mundo vai subindo, a Deus autor da redenção, a Deus
cercando, enquanto militando aqui, as nossas vozes elevamos para exaltar, Senhor, a Ti. A Deus louvai, também clamamos, a Deus louvai, Supremo Rei. E glória, honra, majestade a Cristo Salvador rendei. Das trevas fomos nós chamados à tua pura e santa luz, da escravidão e do pecado nos libertaste pela cruz. A Deus louvai, cantemos todos, a Deus louvai que nos remiu, e filhos seus e seus herdeiros, em Cristo nos constituiu. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar e vamos falar com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, agradecidos por mais este dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência, esse dia que o Senhor nos fez, no qual nos regozijamos, nos alegramos, sobretudo porque é o dia do Senhor e nós podemos nos prostrar diante de Ti para cultuá-lo, para adorá-lo, para louvar-te e bendizer-te. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nesta manhã temos o privilégio e a oportunidade de reunirmos nossas famílias para com elas adorarmos o Senhor e ouvirmos a Tua palavra e aprendermos dos Teus ensinamentos. Queremos suplicar a continuidade das Tuas bênçãos sobre as famílias da Tua igreja, sobre os irmãos enfermos, sobre aqueles que estão, ó Deus, enfrentando lutas e dificuldades, que a boa mão do Senhor esteja estendida para abençoá-los de maneira muito particular. Continue conosco, falando ao nosso coração através de todos os atos do culto. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seremos agora abençoados com uma mensagem cantada, extraída do musical Experiência com Deus. Vamos ouvir com atenção e nos deleitar nesta bela mensagem. Eu quero ver-te.
No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a parte B do versículo 25, nós lemos que nós somos alvo da misericórdia do Senhor, nós fomos criados por Deus, nós somos feitos por Ele, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá a respiração e tudo mais. E por isso nós devemos agradecê-lo a cada dia e a cada ano que nós completamos mais um aniversário. Nós vamos nesse instante orar em favor daqueles irmãos que no decorrer desta semana estarão completando mais um ano de vida, recebendo da parte do Senhor mais um ano na sua caminhada cristã. Então, você que faz aniversário esta semana, receba os nossos parabéns e também a nossa oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos de maneira especial nesse instante por aqueles irmãos e irmãs que no decorrer desta semana estarão recebendo como dádiva, como presente do Senhor, mais um ano de vida. Agradecemos porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem caminhado com estes teus filhos e filhas, e nós suplicamos, ó Deus, que a mão do Senhor continue estendida sobre cada um deles, para abençoá-los, para acrescentar muitos outros anos e que todos eles sejam vividos para a glória do Senhor, reconhecendo que tudo provém de Ti. Continue, ó Deus, abençoando, portanto, estes teus filhos. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir e cantar ainda o hino de número 351, preparando-nos para a meditação, a nossa reflexão na palavra do Senhor desta manhã. Hino 351 do nosso Inário Novo Cântico, cujo tema é Belas Palavras de Vida. Palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida.
Para a nossa reflexão desta manhã, nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Texto muito conhecido, e esse texto nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos abençoe com a leitura desta parte da sua preciosa palavra. Irmãos, no domingo passado, iniciamos uma série de reflexões sobre a família. Falamos sobre a família segundo os padrões de Deus. Consideramos que Deus, ao instituir a família, estabeleceu atribuições ou funções distintas para cada membro da mesma. E apresentamos vários aspectos que identificam uma família segundo os padrões de Deus. Naquela oportunidade, destacamos as atribuições do marido, do esposo, e afirmamos que ao homem, ao esposo e pai, foi atribuída a função de sacerdote da família, cabendo-lhe a responsabilidade de prover as necessidades espirituais dos membros da família. Ainda mais, ao marido, ao esposo, ao pai, coube a atribuição de prover as necessidades materiais da família, de sustentá-la, dando aos demais membros as condições necessárias para que eles também desempenhem as suas atribuições. Então, segundo os padrões de Deus, é do homem, do esposo e pai, a tarefa, a atribuição, o dever de alimentar, calçar, educar, vestir e suprir outras necessidades dos membros da família, da esposa e dos filhos. A família, segundo os padrões de Deus, é a família na qual o homem, esposo e pai desempenha essas atribuições com amor e alegria, com prazer e não gemendo.
Também dissemos que a família, segundo os padrões de Deus, é aquela na qual o homem, esposo e pai, ama de fato e de verdade a sua esposa e filhos quando os tem, e desempenha as suas atribuições com amor, alegria, por prazer e não gemendo. Hoje vamos destacar as atribuições da mulher, da esposa. A esta coube a função de auxiliadora do marido, do esposo, do sacerdote da família. Foi assim que Deus a designou quando a criou. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Percebemos, pois, que a atribuição da esposa é auxiliar o esposo e não cumprir a atribuição ou as atribuições deste. Auxiliar no cuidado com a família, no provimento das necessidades espirituais, no provimento das necessidades materiais, zelando para que a família tenha boa alimentação, boa higiene, boa saúde e viva em perfeita harmonia. A família, segundo os padrões de Deus, é então aquela em que a esposa, em resposta ao amor e ao cuidado do esposo, cumpre as suas atribuições ou o seu papel com amor e submissão, como orientou o Senhor através do apóstolo Paulo, que escreveu assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5, 22 a 24. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 1, 2 e 5, ensina assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Vemos, pois, que, segundo a palavra do Senhor, as esposas devem cumprir as suas atribuições em submissão aos seus ou ao seu marido. Vejamos como é esta submissão, segundo o texto. Percebemos que esta submissão, ela é semelhante à submissão ao Senhor, ou seja, como as esposas são submissas a Cristo, assim também devem ser submissas ao marido. Vejam que essa submissão tem um caráter missionário. Pedro diz: para que, se ele, o marido, não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, quando a esposa cumpre as suas atribuições conforme os princípios da palavra do Senhor, ela é usada, ela é instrumento nas mãos de Deus para levar também o esposo a Cristo.
Ainda mais, a submissão é semelhante à submissão da igreja a Cristo. Mas por que a igreja deve ser submissa a Cristo? Porque Cristo a amou e a si mesmo se entregou por ela. Constatamos, portanto, irmãos, que se os maridos desejam a submissão das esposas, devem amá-las e entregar-se e sacrificar-se por elas, como Cristo fez com a igreja. Como dissemos, a submissão deve ser em resposta ao amor do marido, ao modo como é tratada pelo esposo, e não por força, nem por violência, não imposta a qualquer preço. A família, segundo os padrões de Deus, é aquela em que a esposa ocupa o seu papel ou cumpre a sua atribuição, desempenha as suas funções de auxiliadora e não de líder, a sua função de corpo e não de cabeça. O cabeça é o marido, o sacerdote, que, auxiliado pela esposa e de comum acordo com ela, exerce a liderança e cumpre a sua atribuição de sacerdote da família. Por fim, Deus estabeleceu atribuições também para os filhos. Honrar aos pais. A Bíblia ensina que devemos, honrar, que devemos respeitar, que devemos obedecer, enfim, que devemos, de fato, cuidar deste relacionamento com os nossos pais. Vejamos quais são estas atribuições à luz do texto em consideração, que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 4. De acordo com esse texto e essas instruções, constatamos algumas atribuições dos filhos, quais sejam: obedecer aos pais. Nesta sociedade pós-moderna, na qual nós estamos inseridos, os valores estão invertidos. A palavra obediência e, consequentemente, o ato de obedecer saíram de moda. Cada um, inclusive os filhos, fazem somente aquilo que acham que devem fazer, não acatando as ordens e as orientações dos pais. Honrar aos pais. A Bíblia ensina que devemos dar honra a quem merece honra. Os filhos devem devotar toda estima, afeição e apreço aos pais, tratando-os com a máxima consideração pelo trabalho, cuidado e amor que dedicam aos filhos. 3. Amar aos pais. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar uns aos outros e que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Pois bem, o próximo mais próximos dos filhos são o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, quando os têm. Respeitar os pais, tratá-los com o devido respeito e consideração, inclusive quanto às palavras que lhes dirigem, quanto à maneira de lhes dirigir a palavra. Vivemos hoje tempos difíceis, tempos nos quais os membros da família
negligenciam as suas responsabilidades, negligenciam as suas atribuições. Muitos maridos crentes não exercem suas funções e atribuições de sacerdotes e provedores das necessidades da família com amor ou por amor segundo o exemplo de Cristo, terceirizando suas atribuições às esposas, avós e outros familiares. Isto é sério. Há muitos maridos, muitos que receberam a atribuição de sacerdotes, que têm terceirizado as suas atribuições à esposa, aos avós e a outros membros da família. Muitas esposas crentes não são aquelas auxiliadoras idôneas, amorosas e submissas, que auxilia o marido, o esposo, no cuidado com a família, no provimento das necessidades espirituais e materiais, no zelo para com a família. Muitas mães, muitas esposas têm terceirizado as suas atribuições a empregadas domésticas, a cuidadoras, a creches, a escolas e até a igrejas. Essa é uma outra realidade para a qual nós precisamos estar atentos, não é? Muitas mães crentes, muitas esposas crentes, não é? Têm terceirizado as suas atribuições também a outras pessoas, como dissemos aqui, empregadas, cuidadoras, a creches, a escolas e até a igrejas. Muitos filhos crentes, criados nos caminhos do Senhor, não cumprem as suas atribuições de, como dissemos, obedecer os pais, pois para eles os pais são retrógrados e ultrapassados. De honrar os pais, seguindo suas orientações e desenvolvendo o caráter por eles ensinado, colocando na lama o bom nome e as virtudes dos pais. Muitos filhos crentes, criados nos caminhos do Senhor, não cumprem as suas atribuições de respeitar os pais, tratando-os muitas vezes como seus iguais ou até mesmo como inferiores, agredindo-os com palavras e até fisicamente, respondendo-os grosseiramente, usando em casa as palavras torpes, os palavrões que aprenderam e que aprendem com outras pessoas fora do seio da família. Esses são os tempos em que estamos vivendo. Muitos filhos não cumprem estas atribuições porque não amam os pais como deveriam amar, porque não amam os pais de fato e de verdade. Não amam os pais segundo o exemplo e modelo de Cristo, que amou a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela. Deus instituiu a família. A família foi instituída por Deus e ela é composta de homem e mulher. A união de um homem e uma mulher. E os filhos que o Senhor lhes acrescentar. Para esta família, segundo o padrão de Deus, os homens têm suas atribuições, as esposas, as mulheres têm suas atribuições, os filhos têm suas atribuições. E cada um destes membros precisam cumprir estas atribuições, conforme a instrução da palavra do Senhor, para que experimente e vivam a felicidade no lar, a felicidade na família. E eu concluo deixando algumas perguntas.
A sua família é uma família constituída segundo o padrão ou os padrões de Deus? A sua família é uma família que coloca em prática os princípios estabelecidos pelo Senhor? Na sua casa, o marido, o esposo, o pai, o sacerdote cumpre as suas atribuições conforme apontadas pelo Senhor? Na sua casa, a esposa cumpre as suas atribuições segundo o modelo estabelecido pelo Senhor? Na sua casa, os filhos cumprem as suas atribuições, eles obedecem aos pais, eles honram os pais, eles amam os pais. Na sua casa, os padrões estabelecidos pelo Senhor são colocados em prática. A nossa oração é que as famílias da igreja, que os lares da igreja, que os maridos crentes, que as mulheres crentes, que os filhos crentes coloquem em prática os ensinamentos da palavra do Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã e nós vamos ser abençoados com o cântico Quero consagrar meu lar a Ti. E após este cântico nós vamos orar e receber a bênção, encerrando assim o culto desta manhã e convidando os irmãos para logo mais às 19 horas participarem também do culto, que será um culto especial em comemoração e gratidão pelo Dia do Jovem Presbiteriano. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar
Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, agradecemos por esse momento de culto, agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações, intercedemos pelas famílias da igreja, Senhor, e pedimos que, segundo a graça e a misericórdia do Senhor, nós possamos viver e colocar em prática os ensinamentos da tua palavra, para que tenhamos lares fortes, famílias fortes, para que assim tenhamos também uma igreja forte. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado o teu povo aqui, e pedimos, ó Deus, o teu auxílio, para que as famílias de fato vivam, coloquem em prática os ensinamentos da tua palavra, e que cada um dos componentes da família cumpram as suas atribuições com amor, com dedicação, em benefício do conjunto, em benefício do todo, em benefício de toda a família. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos a graça de prosseguirmos desfrutando sempre das bênçãos do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a companhia constante do Espírito Santo estejam convosco e com toda a família da fé, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém.